Graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para compartilhar mais um trecho da Palavra do Senhor e nós vamos abrir a nossa Bíblia em Jó 17 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E o tema aqui da nossa leitura, né, não tem o valor. Essa é o tema, né, da nossa leitura aqui de hoje. 17, Jó 17, versículo 1. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de minha sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em quem cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mão se torna cada vez mais forte. Mas voltem, todos vocês venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Então aí Jó está um pouco cansado, como a gente já falou, né? Ele apresenta aí uma expressão de desespero e angústia, né, nesse texto, por parte de Jó, porque se sente abandonado e desprezado pelos seus amigos, e até mesmo por Deus. Ele começa dizendo, o meu espírito vai se consumindo e os meus dias se apagando. Ele está cansado. Essas palavras demonstram o quão abatido e desesperado Jó estava, né, diante de tudo aquilo que ele estava enfrentando, né? Ele se sentia cercado pela morte e sem esperança, sem saber como escapar, né, daquela situação em que ele vivia. Então ele estava sem seus filhos, sem os bens que ele possuía, cheio de doença no seu corpo, né, com feridas no seu corpo. Então ele estava vivendo uma situação ali bem complicada, né? E no versículo 2, Jó se dirige a seus amigos dizendo que eles zombam dele, né? Estou cercado de zombadores, meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Por quê? Esses três amigos se apresentam a Jó apenas o acusando de ter pecado contra Deus, né? Ele está cansado dessas acusações. E são longos discursos aí, né, que esses amigos vão fazendo, cheio de palavras, né, de afronta ali contra a vida de Jó, né? E ele está cansado, né? Então ele demonstra como que os amigos haviam abandonado e estavam tratando ele com desprezo, ao invés de lhe oferecerem consolo e apoio em meio à sua dor. Que não é o que acontece, né? Infelizmente não é o que acontece. Lá nos versículos 3 ao 5, nós vemos uma reflexão de Jó sobre a necessidade de ter um fiador ou alguma garantia diante de Deus em meio às nossas acusações e adversidades que enfrentava. Então ele fala aqui sobre um fiador, né? No versículo 3. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Então aí Jó mostra a sua dependência de Deus, né? O quanto nós temos a necessidade de que alguém pudesse, de que Jó, né, pedia ali por um intercessor, né? Nós falamos nos vídeos aí que passaram, né? O quanto Jó queria que tivesse um intercessor entre a causa dele e Deus, né? Quanto ele pede por isso. Então ele fala aí sobre um fiador, né? Nesse versículo aí. E Jó continua sua reflexão, dizendo que aqueles que denunciam o inocente são movidos por interesses egoístas e não têm compreensão da verdadeira justiça. Jó percebe que seus amigos estavam julgando injustamente e estavam mais preocupados em ganhar vantagem do que ajudá-los. E quantas pessoas ao nosso redor nós vivenciamos isso, né? Às vezes não diariamente, graças a Deus, né? Mas vira e mexe aparecem, né? Uns aproveitadores, né? Enquanto você tá servindo ali aquela pessoa, você é bem legal, mas basta você deixar de servir aquela pessoa e você já não presta mais. Que triste, né? Infelizmente, às vezes nós só somos contados em nossas amizades aí, que não são amizades, né? Mas que se consideram amigos, como números, né? E isso é muito triste, porque quando você realmente precisa daquela pessoa, assim como o Jó estava precisando desses três amigos naquele dia tão difícil da vida dele, ele teve três acusadores ao seu redor, né? Que nós possamos fazer pontes, amigos em Deus, porque senão esses amigos só vão te acusar no dia da sua adversidade, e vai ser difícil você sair dessa adversidade se você não tiver muita força no Senhor. E aí vai continuando, né? E aí lá nos versículos 6 ao 9, aí os finaizinhos, aí, os últimos versículos, né, apresenta uma série de pedidos e reflexões de Jó sobre essa situação. Ele começa aí dizendo, né, que ele me pôs por provérbios dos povos, tornei-me como aquele cujo rosto se cospe. Então ele tá falando ali da humilhação que ele está passando. Esse homem, que a gente começou falando dele aí, né, lá no comecinho, a gente falou sobre a classificação social que ele tinha ali, né, ele tinha um status elevado, né, ele tinha uma boa reputação, né, ele tinha dinheiro, ele tinha bens, então era um homem bem sucedido.
né, na sociedade, digamos assim. E tudo isso acaba, né? E esse homem se sente ali humilhado por tantas provações que ele tem passado, né? E aí ele se sente humilhado e zombado pelas pessoas ao seu redor, que o desprezavam e ridicularizavam, né? Jó pede a Deus, lá no versículo 7, os meus olhos se escureceram de mágoa e todos os meus membros são como a sombra. No versículo 7, Jó pede a Deus para que seus amigos sejam confrontados com a verdade de sua situação e que Deus mesmo o torne seu fiador diante deles. Não é nem no 7, é um pouquinho mais para cima aí, né? E Jó está cansado de lutar sozinho e queria que seus amigos reconhecessem a sua inocência e o apoiassem em sua dor. Então Jó só queria realmente que esse amigo estivesse ao lado dele, né? Tem momentos que a gente passa algumas situações difíceis que a gente não quer um dedo acusador, né? A gente só quer ali que a pessoa fique ali ao nosso lado, nos ajudando nessa diversidade. Às vezes a gente não quer que a pessoa fique ali acusando os nossos erros. A gente já se cobra o suficiente para isso, não precisa de outra pessoa acusando, né? Ele já estava sofrendo o suficiente, ele não precisava de mais um acusador. E aparecem 3 acusadores, né? Então ele passa aí uma situação bem complicada, né? Um pouquinho mais pra frente aí, Jó expressa sua esperança de que mesmo em meio ao sofrimento, a sua fé em Deus não seja abalada. Então ele diz aí no versículo 8, os retos ficaram admirados com isso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Então ele mostra ali que mesmo que ele estivesse com um tamanho problema, ele continuava firme no Senhor. Lá mais pra frente aí no versículo 10... Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Aí Jó fala sobre aquele monte de coisa que aqueles amigos estavam dizendo pra ele, né? Que não é verdade, que a gente sabe, né? Jó não pecou, ele não sofreu porque pecou. Ele sofreu porque tinha que sofrer. Deus permitiu porque Deus o conhecia. Deus o conhecia tanto o suficiente para prová-lo, né? E no meio dessa provação, Jó passa por toda essa situação complicada. Então ele fala aqui que não acharei nenhum sábio entre vocês. Por quê? Porque não há sábio, porque eles não reconhecem quem Jó é. Então eles não entendem o sofrimento que ele está passando. Então que nós possamos, nesse dia, né, que nós possamos reconhecer a grandeza de Deus e que Deus trata pessoas. E às vezes não é do nosso jeito e o jeito que a gente imagina. Ele pode tratar de maneiras surpreendentes. E ele pode mostrar a grandeza dele de várias formas, não das formas que nós esperamos, mas da forma que ele quer. Que possamos crescer e aprender na palavra do Senhor diariamente, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa alcançar o seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Até a próxima.